Pois bem, gente, então o artigo 58, ele não exaure as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Doutrinariamente, se entende que ao longo da Lei 8666, nós temos outras disposições que revelam prerrogativas também da administração pública. E nós vamos encontrar em uma desses dispositivos, essa próxima cláusula exorbitante, que a gente chama de exigência de garantias. Isso vai estar no artigo 56 da lei. Esse artigo 56 da lei, ele traz que a administração poderá exigir garantias, exigir prestação de garantias nas contratações das obras, dos serviços e das compras. É o que vocês podem observar aqui no 56. E, embora a lei estabeleça poderá, a doutrina entende que não se trata de uma faculdade, mas de uma obrigação da administração pública. Então, não é um poder, é um dever. A administração deverá exigir garantias como condição para a execução dos contratos. E, na verdade, gente, eu não sei se vocês se recordam, a administração ela exige garantias não só no contrato, ela pode exigir também para participação de licitações. O que vai diferenciar é o percentual. Como condição para eu participar de uma licitação, o percentual é menor do que como condição para eu assinar o contrato. O que, na verdade, a administração não pode determinar é qual é o tipo de garantia. O tipo de garantia, quem escolhe é o contratado. O contratado vai poder escolher ou uma calção em dinheiro ou título da dívida pública, que é o que está aqui no inciso 1, ou um seguro-garantia, que é o que está no inciso 2, ou uma fiança bancária, que é o que está no inciso 3. Não é muito normal se oferecer calção em dinheiro ou em título. Só oferece isso empresa que não tem crédito no mercado. Normalmente as empresas ou fazem seguro-garantia, junto a uma corretora, é o mais comum, ou a fiança bancária. A fiança bancária é muito comum quando a empresa tem um longo relacionamento com a instituição bancária e consegue contratos de fiança com um custo menor. O fato é que, uma vez feita essa garantia, ela vai ficar lá garantindo o contrato. Se o contratado regularmente cumpre as suas obrigações, ao fim do contrato essa garantia é liberada. Agora, se ao longo da execução do contrato houver o cometimento de alguma infração e a administração aplicar uma multa ou o contratado causar algum prejuízo para a administração, o que ela faz? Ela vai ter a garantia e ela vai poder executar esta garantia. Ou seja, é uma forma dela antecipar um recebimento de um valor atinente a uma multa que ela aplicou ou mesmo um ressarcimento, uma reparação de um prejuízo que o contratado causou a ela. Aqui ainda, no artigo 56, a gente encontra esses percentuais máximos da garantia. Aí no parágrafo 2º a gente tem aqui que a garantia ela não pode exceder 5% do contrato, né, e vai ter que ser atualizado nas mesmas condições de contrato. E quando se trata de obras, serviços ou fornecimento de grande vulto ou alta complexidade técnica, esse percentual pode ser de até 10%. Aí eu recordo a vocês que a garantia para fins de licitação, ela só pode ser de até 1%. Então, essa é a próxima cláusula exorbitante, a exigência de garantias. E, por fim, gente, a última cláusula exorbitante que eu queria falar para vocês, nem toda doutrina assim entende, mas muitos autores mencionam como uma cláusula exorbitante, é aquela possibilidade relativa da gente opor à exceção do contrato não cumprido. Eu mencionei ela quando eu estava comentando os artigos 78 e 79, falando da rescisão do contrato administrativo. Lá no artigo 78 da Lei 8666, nós vamos ter uma das previsões da rescisão do contrato administrativo, que é a possibilidade de se rescindir o contrato administrativo no caso de inadimplência pela administração por mais de 90 dias. O que significa isso? Que se a administração ficar mais de 90 dias sem me pagar, está aqui no inciso 15 do artigo 78, eu posso pleitear a rescisão. Só que como eu não posso rescindir unilateralmente, porque a rescisão unilateral é causa exorbitante só da administração pública, o que o contratado vai fazer? Ele vai pedir para a administração rescindir amigavelmente e se ela não aceitar, eu vou ter que ir rescindir, procurar rescisão judicialmente.
A única coisa que a lei me dá de alternativa é suspender. Suspender, eu posso suspender de ofício, eu não sou obrigada a continuar executando o contrato. Então, na verdade, a cláusula é dita como exorbitante no seguinte sentido: a inoponibilidade relativa da exceção do contrato não cumprido. Ou seja, o particular, o contratado, ele não pode opor plenamente à administração a exceção do contrato não cumprido. Por quê? Porque ele tem que tolerar até 90 dias de inadimplência para só depois de 90 dias poder suspender e, se quiser, pleitear uma rescisão. É isso, na verdade, por isso que é relativa à oposição e à inoposição dessa cláusula. Então, essas são todas as cláusulas exorbitantes que nós temos. De outro lado, se a gente tem, de um lado, todas essas cláusulas exorbitantes que eu tratei com vocês, que estão lá no artigo 58, estão no artigo 56, e mais essa no artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, o que é que o contratado tem de garantia para ele? O que é que a lei coloca para equilibrar essas cláusulas exorbitantes? É a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, a administração tem que assegurar ao contratado que os encargos que ele assumiu sejam proporcionais à remuneração. E é isso que autoriza os contratados a pedirem a revisão dos contratos administrativos, justamente em situações em que a administração, a gente já viu na alteração unilateral, ela altera pedindo mais, o contratado ele tem direito a pedir a revisão. Só que a gente vai ver no nosso próximo encontro que existem outras situações que autorizam a revisão e que são situações que a gente está inclusive vivendo agora, de força maior, caso fortuito, em que a execução do contrato fica excessivamente onerosa para uma das partes e causa um desequilíbrio nessa relação, que deve ser proporcional, do E igual a R, encargos igual a remuneração, que é decorrente de uma próxima característica dos contratos administrativos, que é a mutabilidade. Então, nós vamos falar no nosso próximo encontro dessa mutabilidade, ok? Obrigada, gente, pela atenção. A gente se encontra da próxima vez. Até mais!